No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Infância e também da Síndrome de Down. E para enfatizar essas datas comemorativas, acompanhe a reportagem de Cláudia Peixe. Boa tarde, doutor Jailson. O senhor, com uma grande experiência como obstetra, o que realmente provoca os danos no cromossomo 21 para ocasionar a síndrome de Down? Na verdade, a síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração oriunda de um erro na divisão celular, geralmente do gameta feminino, em que existe uma não separação do cromossomo, desse par de cromossomos, chamado cromossomo 21, e a união com a herança cromossômica paterna, o que leva a uma trissomia, ou seja, um número maior de cromossomo do que deveria ter na formação de um indivíduo normal. Nós temos outras trissomias, né? Mas a 21 é a que existe maior prevalência, maior quantidade, por isso que ela é a mais conhecida. E também é a que tem maior compatibilidade com a vida, ou seja, ela costuma não levar a óbito fetal e você tem uma criança que é compatível com a vida. Por isso que ela é mais conhecida, mas na verdade é uma alteração de uma ordem de caráter hereditário, geralmente, e que costuma se associar muito com os extremos da vida reprodutiva, ou seja, a mulher muito jovem ou a mulher de muita idade para gestar, elas têm maior chance de ter esse erro na divisão do gameta. Doutor, caso descoberto na gravidez, aqui no Brasil é permitido aborto? É uma pergunta muito comum no consultório, ou seja, na situação das trissomias do 21, que é a síndrome de Down, não é permitido no Brasil interrupção da gravidez de forma legal. Então, a interrupção legal da gravidez, nesse caso, é proibido, porque esses bebês eles são compatíveis com a vida e só é permitido a interrupção da gravidez em caso de malformações, alterações genéticas, cromossômicas, quando existe uma comprovação de incompatibilidade com a vida após o parto. Doutor Jailson, pode acontecer no pré-natal não ser detectado essa síndrome? A síndrome de Down, ela é uma doença cromossômica, que geralmente se associa a alterações físicas. Na sua grande maioria, cerca de 70%, 80% dos bebês que têm a síndrome de Down, ele tem alterações físicas em conjunto à alteração cromossômica. Além da alteração intelectual, enfim, do desenvolvimento que vai ter na evolução da criança, a gente consegue ver no feto alguns marcadores que nos dizem uma maior chance daquele bebê ter ou não ter alterações cromossômicas. Então, no pré-natal nós conseguimos rastrear dizendo se tem maior probabilidade ou menor probabilidade. Quando a gente encontra uma maior probabilidade de risco, a gente avança aí na investigação e passa a fazer um teste genético. Esse teste genético é chamado cariótipo fetal, em que a gente faz uma punção, aspira conteúdo do líquido amniótico e esse material vai para o estudo genético. Essa é a única forma de comprovação real em que nós tenhamos alguma alteração do número de cromossomos. Digamos que eu descobri, ou então uma mãe te procure, dizendo que ela tem um feto com síndrome de Down. Quais são os cuidados que uma mãe deve ter, né, com essa gravidez? É especial ou é uma gravidez comum como a outra qualquer? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de alguma síndrome cromossômica ou malformação, nós temos um cuidado especial naquela gravidez. Então, todo pré-natal ele é uma avaliação tanto materna como fetal. Então, a gente sempre tem no mínimo 2 pacientes em questão. Então, quando a gente tem uma alteração, no caso fetal, o cuidado ele muda o jeito do pré-natal, ele muda a forma que ele vai ser feito, tanto da parte do apoio psicológico, da avaliação do casal, do preparo para o nascer, que é importante. E, além disso, do suporte psicológico, que ele é essencial, nós temos alguns exames de rastreamento que são mais rigorosos, uma vez que a gente sabe que o feto tem alguma alteração de ordem cromossômica. No caso específico de síndrome de Down, nós avaliamos de forma mais rigorosa a parte física, porque existe uma associação maior com alterações obstrutivas digestivas, existe uma alteração maior com doenças cardíacas. Então, a gente é bem mais rigoroso no exame para avaliar essas doenças. Para quê? Para que serve esse rigor? Para que a gente prepare esse bebê para o nascer. Então, se nós sabemos que tem uma malformação cardíaca, ele vai ser preparado para
a doença cardíaca que ele tem. E se não tem nenhuma alteração física, a gente também vai preparar o casal do ponto de vista de um melhor prognóstico de uma criança que tem a trissomia do 21, porém não tem doença física estrutural, que também é importante, tanto para o aspecto de ter doença ou não ter doença física associada à alteração cromossômica. Então, esse pré-natal muda, esse pré-natal ganha um enfoque diferente, tem que ter uma equipe multidisciplinar, não pode ser apenas o obstetra isolado, tem que ter um obstetra com esse olhar de conjunto, para trabalhar com a enfermagem, com a fisioterapia, com a psicologia. No caso dos pacientes que têm dificuldade de acesso, mesmo a parte financeira, assistente social, enfim. O pré-natal ganha um contexto de mais risco por conta desses cuidados. Eu estou aqui com a Karina Ferraz, que é a mãe dessa bonequinha aqui, a Roberta, que tem 5 aninhos, e vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar falando com vocês, né? Trazendo um pouco da nossa realidade de viver e conviver com a Robertinha, que é a minha filha e tem síndrome de Down. Bem, a Robertinha, né, a gente não descobriu a síndrome de Down na barriga, né? Essa é uma pergunta corriqueira, mas ela não foi descoberta na barriga. A partir do 2º dia de vida da Roberta, uma médica, né, foi nos visitar, entrou no nosso quarto e nos trouxe a notícia de que a Robertinha tinha síndrome de Down. A gente, a priori, não acreditou, né? A gente teve aquele luto inicial, a gente não acreditou e demos tempo ao tempo. Apenas com 6 meses de idade, de nascimento, né, que a gente foi pesquisar, fazer realmente o cariótipo e a gente detectou que a Robertinha tinha síndrome de Down, sim. Boa tarde, eu sou Mariana Fonseca, fonoaudióloga educacional da creche Escola Crescer. E aqui na instituição nós recebemos várias crianças com vários tipos de alterações cognitivas e de desenvolvimento infantil, onde muitos dessas alterações elas iniciam a partir dos 11 meses e vão até os 3 anos de idade. Mas falando hoje com a síndrome de Down, nós sabemos que é uma alteração congênita, né, que nós chamamos de trissomia 21, né, no cromossomo 21. Então, a alteração onde a criança, desde a gestação, nós já podemos identificar, né, a partir do 3º mês de vida, de gestacional, nós já podemos identificar que essa criança ela vai ter algumas limitações. Robertinha é uma criança que chegou para a gente como realmente uma bênção, né, para trazer para a gente um tempo que é diferente, muito diferente do tempo de uma criança clássica. Eu tenho uma outra filha, ela tem 17 anos, a Marina. A Marina teve um desenvolvimento, mas vamos dizer, a Marina, ela não tem dificuldade? Tem, ela tem dificuldade como qualquer outra criança. O aprendizado é igual para todas as crianças? Não. A partir de então, toda a família se mobilizou a estudar a situação, porque a gente não conhecia, nós não tínhamos nenhuma criança da família, né, bem próxima, que tivesse síndrome de Down. E aí, a partir de então, a gente começou a ver que existem sites especializados, já existem organizações no país e internacionais que já liberam cartilhas para a gente estudar, mas o apoio do profissional nesse momento, o carinho dos profissionais com a gente nesse momento foram fundamentais. O papel que nós realizamos aqui dentro da instituição, com todas essas crianças e com a Roberta, é um papel de desenvolver, de proporcionar interação social dentro de todas as dificuldades que nós observamos e potencializar todos os quadros de desenvolvimento que a Roberta já possui, nós buscamos potencializar. E assim, a Roberta hoje, né, começou a sentar com 1 ano, né, bem atrasada em relação à criança clássica, a andar com 2 anos. E agora, com 5 anos, a gente está na batalha para fazer com que ela comece a formar frases. Porque hoje ela verbaliza algumas palavras, não é tudo, mas ela se identifica, ela chama a mamãe, chama o papai, a irmã, mamá, vovô, vovó, tio, né? Então ela fala nomes bem complicados, mas a gente ainda está com ela na fono e essa fono e essa psicopedagoga vão percorrer por muito tempo essa vida. Falo como terapeuta,
né, terapeuta da fala, de que a criança que nasce dentro da síndrome de Down, com essa alteração, que desde o nascimento já venha a ter um acompanhamento, não só um acompanhamento dentro da área da estimulação precoce com a fonoaudiologia, mas com todos os profissionais habilitados para estarem trabalhando de uma forma mais efetiva. Então, hoje a gente vê que Roberta tem um aprendizado, ela é extremamente inteligente, é uma criança que tem um aprendizado muito fácil, né? Aceita os comandos com muita tranquilidade, mas ela tem o tempo dela, ela tem o tempo dela aprender, ela teve o tempo dela sentar, ela tem o tempo dela verbalizar, e é esse tempo que a gente está perseguindo. Claro que estimulando sempre, a estimulação, estar cercado de bons profissionais é fundamental. Especialmente o psicopedagogo institucional, ele tem orientado os profissionais da escola com relação ao seu tempo, com relação à análise de onde partir para esse trabalho com a Roberta. Nós temos também nos reunido sempre para fazer um trabalho que trabalha o cognitivo, o psicomotor, e é esse trabalho da psicopedagogia na creche Escola Crescer, onde nós não trabalhamos separadamente, nós trabalhamos em equipe para que essa criança ela tenha um desenvolvimento mais totalizado, um desenvolvimento mais efetivo. Porque o que a gente espera para a Robertinha no futuro, ela ir para a faculdade, ela ter uma profissão, ela poder nos dar o gosto de se formar, é isso que a gente espera. A gente não tem nenhum limitador, a Roberta só vai até aqui, não. O futuro, né, a vida dela pertence a ela. E nós, pais, eu e meu esposo, e a irmã dela também, assim como a família, a gente só tem feito estimular cada dia mais para que ela possa se tornar um adulto independente, que ela possa praticar, fazer tudo que ela desejar na vida, e assim a gente espera.